Boa noite a todos. Aqui é o professor Edson Minami, falando para o canal A História é Outra. Bom, então, desejo a todos uma boa noite e vamos dar seguimento, então, ao nosso minicurso sobre Inquisição ou Inquisições e seus tempos. Então, nós vimos nas dois primeiros vídeos um panorama geral, né, do que foi a Inquisição, e algumas características gerais, né? Locais, tempos, espaços. Né? Então, eu já adiantei que a Inquisição é um fenômeno complexo e tem diferenças de espaço e tempo. Né? Hoje, nós vamos tratar mais pormenorizadamente das características do processo inquisitorial. Né? Então, para entender bem a mentalidade do processo inquisitorial, eu separei aqui um pequeno texto que eu vou ler bem rapidamente, para a gente entender a mentalidade dos medievais. Né? Por que é tão importante a religiosidade dos medievais? Então, diz o texto, né? É de um cronista da Oitava Cruzada, Joinville. Então, lembrando que ele está escrevendo por volta de 1270. Tá? Joinville conta como, no momento em que o exército da França, né, da Oitava Cruzada, de que ele fazia parte, foi varrido por uma epidemia às margens do Nilo. Ele próprio, atacado pela doença, assiste um dia à missa na sua cama, sob a tenda. Ora, eis que o padre celebrante é de repente atingido também pelo flagelo, cambaleia. Joinville salta da cama e corre a ampará-lo. Acabe o seu sacramento, disse ele. Depois continua a sua narrativa. E ele acabou de dizer a missa e nunca mais a cantou. Antigamente se dizia cantar missa, né? A celebração, né? Enfim. Ora, para a gente toda hoje, o gesto de Joinville pareceria pouco sensato. Diante de um padre atacado de doença, qualquer pessoa se apressaria a procurar um médico. Mas a preocupação maior de Joinville e do próprio padre, tanto quanto se pode deduzir da narrativa, foi que ele acabasse o sacramento. Então, isso é uma coisa que eu já tinha falado nos vídeos sobre as cruzadas. Quer dizer, a religiosidade do homem medieval, ela é mais importante até que a própria vida física, a vida humana. Né? É uma coisa que, para nós, do século XXI, é muito chocante, né? Mas é assim que o homem medieval pensava, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: se para um homem medieval a vida física era menos importante que a vida espiritual, a saúde espiritual, é fácil entender por quê. Que quando os sarracenos vão tomar a Terra Santa, é todo aquele furor, aquele escândalo, e também o surgimento de grandes movimentos heterodoxos, né? Como nós vimos no vídeo passado. Né? Então, tudo isso tem que ser combatido, e muitas vezes combatido com bastante energia. Né? Aí outra coisa importante que a gente tem que entender, né? Assim, uma vez entendido que a religiosidade é muito ardente para o homem medieval, como que se dão os julgamentos da época, né? Eu havia já indicado já no vídeo passado que a Inquisição para o sistema judiciário da época era um avanço, né? E tem gente que, quando a gente fala isso, ficou escandalizada, e é verdade. Antes da Inquisição, vejam só como é que era a justiça na era medieval. Você tinha duas modalidades de aplicar justiça. As chamadas ordalhas e juízos de Deus, né? Que era uma herança do direito germânico, né? Lembrar que o direito germânico é muito baseado no costume, no juramento, né? Na ideia da palavra, né? Isso é uma coisa que ainda está muito presente na cultura norte-americana, né? O jurar sobre a Bíblia, né? Então, a Bíblia, eu faço um juramento, né? E jurar a palavra de Deus. Isso ainda é uma característica que vem ainda lá de trás do direito germânico. Né? E aí, qual que é a ideia? Se Deus vai intervir para que o inocente não seja punido. Então, eu pego uma pessoa supostamente culpada e, para fazer ela provar a inocência, amarra uma pedra e joga dentro da água. Se ela boiar, é inocente. Se afundar e morrer afogada, culpada. Né? Ou também andar sobre brasas. Né? Então,
Se queimar o pé, queimadura de segundo, terceiro grau, culpado. Se o pé sair lisinho, igual pele de neném, pezinho de neném, inocente. Né? Por mais chocante que pareça nos dias atuais, isso foi aplicado no Ocidente até um tempo relativamente próximo, até o século XVII, a indicação de ordalhas, quer dizer, já bem fora da Idade Média. Né? Então, vocês veem como a Inquisição ela vem para aperfeiçoar esse sistema. Um outro modo, esse, infelizmente, ainda está aí presente em nossa vida até hoje, são as vinganças privadas. Né? Como o nome diz, seriam licenças para que as partes envolvidas resolvessem entre si as diferenças, sem qualquer preocupação com a relação entre o crime e a pena. Ou seja, o cara rouba uma galinha, eu mato o irmão dele, ou mato ele. Entendeu? Ah, o cara roubou, sei lá, roubou um prato de comida, eu corto o dedo do cara fora. Né? Então, essa é a vingança privada. Não há uma equiparação entre o crime e a pena. Não há essa equiparação. Ela é assimétrica. Né? Então, por isso que em algumas crônicas medievais a gente encontra relatos, para nós, impressionantes. Quer dizer, muitas vezes o acusado de heresia, ele ficava feliz quando caía nas mãos da Inquisição. Por quê? Porque ali, pelo menos, haveria uma espécie de julgamento, né? Enquanto que na questão da ordalha e da vingança privada, isso não ocorreria. Bom, agora, o processo inquisitorial em si, como é que ele ocorria? Ele ocorria em 3 etapas. Né? Então, primeiro, você tinha a denúncia, né? Muitas vezes, então se abria, né, o Tribunal da Inquisição, que muitas vezes era um tribunal papal, né, eram legados papais, né? Então não era qualquer um podia se dizer inquisidor. Ele chegava numa localidade e abria o espaço para denúncias de heresia. E às vezes essa coleta de denúncias podia durar anos, né? Até que depois se encerrava, né? Denúncias eram secretas, e aí começava o processo de interrogatórios. Os acusados de heresia eram chamados para prestar depoimento. Né? E aí vem a parte, né, que nós, aqui no Ocidente, ficamos horrorizados. Muitas vezes a tortura fazia parte da montagem do inquérito, né, inquisitorial. Né? Infelizmente, mais uma vez, é preciso dizer que isso não é privilégio da Idade Média. Né? Infelizmente, nos dias atuais, isso ainda ocorre, né? Brasil afora, mundo afora, né? O policial tortura o suspeito até que ele abra o bico, né? Dá um corre no sujeito, né? Como se diz na gíria, né? Dá um acelera no sujeito, né? Muito bem. E então a confissão conseguida via interrogatório era considerada um instrumento válido da montagem do processo. E por fim vinha o julgamento, né? No momento nenhum, o acusado ficava sabendo quem eram as testemunhas, né? E aí, com o julgamento, podiam ocorrer 3 coisas: a absolvição, condenação ou execução. Né? Só que aí, quem executava não eram os homens da igreja, né? Embora o crime tivesse um aspecto religioso, né? Tivesse uma dimensão religiosa, quem aplicava a pena capital, nos casos extremos, era o braço secular, eram os poderes civis, reis e senhores feudais. Né? E aí é preciso lembrar, né, vale a pena a observação, ao longo de séculos, inúmeros abusos foram cometidos falsamente em nome da religião. Quer dizer, muitas vezes nós vamos ter processos manipulados pelos poderes civis, né, justamente para atender questões temporais. Então, me vem aqui à cabeça 2 exemplos bastante eloquentes: o processo dos Templários e o processo de Santa Joana d'Arc. Os 2 foram manipulados, um pelo rei da França, o outro pelo rei da Inglaterra, e envolviam questões puramente temporais. Né? Ia ficar muito longo, né, contar a história aqui dos casos de Joana d'Arc, dos Templários, mas no primeiro, no caso dos Templários, o rei da França, né, Filipe o Belo, estava de olho na riqueza da ordem templária,
Então, ele monta um processo todo manipulado, né? Quer dizer, os juízes da Inquisição, todos favoráveis ao rei, e os cavaleiros templários foram todos condenados, né, por heresia, né? Alguns confessaram sob tortura, mas até aí eu acho que sob tortura você confessa até que a grama é amarela, vermelha, o que for, né? E no caso de Joana d'Arc, né, já no contexto da Guerra dos 100 Anos, né, os ingleses queriam se livrar da grande heroína, né, a donzela de Orleans, né, que era a grande heroína do exército da França naquele momento. Bom, eu havia falado no vídeo passado que a Inquisição, então, na Idade Média, ela vai começar a desaparecer, né, a partir do século XIV, ela vai diminuir até que não se concedem mais os tribunais papais inquisitoriais. E assim vai ao longo do resto do século XIV e boa parte do século XV. Mas na Península Ibérica, em particular em Castela, né, como eu havia lembrado já no vídeo passado, por volta de 1390 começam as primeiras grandes perseguições aos judeus, né, com sinagogas queimadas, com confisca de bens, né, confisco de bens e mortes, né, enfim. Mas tudo em nome do Estado Nacional castelhano. Isso vai se intensificar em 1469, porque esse é o ano do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Ou seja, os dois grandes reinos ibéricos se unem e aí, a partir daí, há toda uma preocupação em que Espanha tenha um Estado, uma religião e um único povo. Então, planificar a coisa, né? Então, aí chegamos no ano de 1492, é um ano chave para a história, não só da Espanha, como do mundo, né? Por vários motivos, né? Em janeiro de 1492, Granada, né, a última possessão muçulmana na Península Ibérica, é tomada, né? Então se encerra o processo de reconquista da Península Ibérica, que tinha começado ainda na Alta Idade Média, né, no século VIII, IX. É o ano também do descobrimento, no final desse ano, do descobrimento da América, né, por Colombo, né, a chegada dos europeus, né, às Américas, né, hoje é muito contestado esse conceito do descobrimento, mas assim, a chegada dos europeus. E para nosso curso aqui, é importante lembrar o Edito de Conversão Forçada de Judeus e Muçulmanos, né, em 1492 em Espanha, depois 1497 em Portugal, né, muitos judeus refugiam em Portugal, e 5 anos depois o mesmo edito é baixado em Portugal, e aí muitos desses judeus, né, ou se convertem ao cristianismo, mas continuam mantendo secretamente práticas do judaísmo, ou emigram, né? Muitos deles vão emigrar, é uma história até muito interessante, né? Não caberia aqui, vou só deixar indicado. Eles emigram para a Holanda, e de lá eles vão emigrar para o Pernambuco no século XVII, no século seguinte, e também vão fundar, né, depois que acaba o Brasil holandês, vão para a colônia de New Amsterdam, ou New York, ou Nova York, né? Então, as primeiras sinagogas das Américas, né, foram aqui no Brasil e em Nova York, né? Uma outra coisa curiosa é o filósofo Baruch de Spinoza, né, que ele também era descendente desses judeus portugueses emigrados, né? Então, vejo então que toda essa importância, né? Bom, para quem de repente está me ouvindo aqui e quiser depois estudar um pouco mais de história do judaísmo, surge da partir do êxodo, né, dos judeus portugueses e espanhóis, um dos dois grandes ramos, né, do judaísmo moderno, né? Você tem os sefarditas e os askenazi, né? Os sefarditas são os judeus descendentes dos judeus portugueses e espanhóis, né? E os askenazes são já os judeus da Europa do Leste, né? Enfim, inclusive, no caso do descobrimento da América, um dado, agora já é uma curiosidade mesmo, né? Caso alguém não saiba, uma das 3 caravelas de Cristóvão Colombo, ela foi financiada por ricos empresários judeus, né? Um deles era chamado de Abravanel, né? E, bom, o sobrenome, né, para quem gosta de assistir SBT no domingo, já percebeu, é o
o ascendente distante do atual dono do carnê do baú da felicidade. Né? Não chega de propaganda, vamos em frente. Então, agora, uma coisa que muito se fala é os números da Inquisição. Né? No caso da Inquisição medieval, não há como a gente aferir o número de vítimas fatais, vamos assim dizer. Mas acredita-se que foi bem menor que o da Inquisição moderna. Né? Aqui encontrei, né, dos carnavais, algumas indicações, né, de número de condenados e número de pessoas que, né, sofreram, né, um destino fatal. Vejam que era cerca de menos de 10% do total, né? 31.912 e 17.659 queimados em efígie. Efígie que não encontraram a pessoa, ou a pessoa morreu antes da aplicação da pena capital, então se queimava um boneco, enfim, no lugar da pessoa. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar, é importantíssimo, ao contrário do que a gente pode imaginar, né, a Inquisição ela gozava de muito apoio popular. Né? Então, não era incomum os autos de fé, né, quando as vítimas fatais eram executadas, juntavam uma multidão, inclusive levavam-se crianças, né, que era a sensibilidade da época, ou a falta de, né, depende do ponto de vista de cada um, mas para mim a sensibilidade da época, eu acreditava que isso fortaleceria a índole das pessoas, né, enfim. E tão importante, né, essa questão do apoio popular, que em Espanha, né, durante muitos anos, se cogitou acabar com a Inquisição na Espanha, já no entrado fim do século XVIII, começo do XIX, mas o povo era uma questão de orgulho nacional, né, porque a Inquisição, querendo ou não, ela tinha nascido praticamente junto com o Estado moderno espanhol, né, no fim do século XV, né. Então, havia todo um orgulho nacional e isso explica por que a Inquisição nesses dois países foi tão longeva. Né? Vale a pena lembrar que o processo inquisitorial, ele, embora tivesse esse clima policialesco, né, na sociedade, era algo que era plenamente apoiado, né, pelos populares. Né? Enfim, não precisamos ir muito longe nos nossos dias atuais, com as redes sociais, se vigia tudo, briga-se por causa de postagem, meme na internet. Então, eu fico às vezes me perguntando se o Estado policialesco estava no século XV, XVI, XVII, XVIII ou no século XXI. Né? Eu, às vezes, me faço essa pergunta, né? Se nós será que é a Idade Média ou a Idade Moderna Latina que foi tão barbárica e nós não, nós somos o alvorecer da nova era, o ápice da civilização. Né? Estou sendo sarcástico, evidentemente. Bom, então, uma coisa importante é, com a tecnologia que havia da época, né, isso infelizmente eu já vi em livros didáticos, né, a Inquisição na Idade Média matou milhões, é impossível. Né? Impossível. Né? O continente na época teria em torno, no século XIII e XIV, em torno de 100 milhões de pessoas, claro, estou falando antes da peste negra, né? Quando a peste negra graça na Europa, a Inquisição já praticamente estava extinta na Europa Ocidental, mas não chegou a matar milhões. Alguns chegam a falar de 50 mil pessoas em toda a Europa, né? Nos séculos XIII e XIV. Né? Nós vimos há poucos números, né, da Inquisição moderna, né? Para o total da população também, assim, lógico, a gente pensa assim, são números grandes, de fato são, mas você tem que imaginar, a Inquisição medieval em torno de mais de 100 anos, a Inquisição moderna são mais de 300 anos. Né? Então, se você for espaçar e dividir, o trânsito em São Paulo e latrocínio mata muito mais que a Inquisição em um único ano, né? Enquanto que nós estamos falando aqui de mais de 300 anos. Né? Enfim, é claro que eu não estou aqui, né, dizer, não foi nada, não é verdade. Mas na Inquisição foi uma coisa que, para a nossa sensibilidade moderna, ela choca. Mas a gente tem que entender no contexto, né, que era algo que as pessoas da época achavam necessário. Né? Não precisamos ir muito longe, né, também no nosso Brasil atual, nem precisa ter pena de morte no Brasil. Né? A gente vê histórias barbáricas de gente que morre por causa de discussão de trânsito, né? Me deu fechada, não sei o quê. Então, e por motivo
banal, enquanto que na Idade Média, como eu já falei, desde o primeiro vídeo, a religião era um fator essencial para a sociedade. Então, se a gente for pensar por esse viés, a Inquisição punir com rigor faria muito mais sentido do que eu tomar um tiro no peito por causa de uma discussão de trânsito. Né? Mas, enfim, isso aí é tudo uma questão de opinião, de recorte, de crivo do professor de história que analisa, no caso aqui, eu. Né? Bom, aí para já acabar, gente, né, falar das inquisições modernas. Quer dizer, se a gente for pensar, então, nesse sentido de eu tenho uma sociedade que quer punição rigorosa para as pessoas que dissidentes, sejam de ideologia, seja de religião, seja de comportamento, seja do que for, então eu posso dizer, né, isso não é frase minha, é do professor Felipe Aquino, eu posso dizer que, então, na modernidade nós tivemos inquisições. Né? Se a gente for pensar, do século XVIII para cá, vários movimentos revolucionários, ideológicos, eles também tiveram lá os seus processos inquisitoriais. Né? Então, só para ficar com dois exemplos, né? A Segunda Guerra Mundial, né? A gente pode pensar, de uma certa maneira, não deixa de ser uma espécie de uma inquisição, né? Né, a mortandade, né? Bom, eu estou gravando isso no dia 28 de fevereiro de 2022, basta ver a guerra da Ucrânia, né? E as histórias estão chegando, né? Não sei até que ponto que é fake ou que é verdade, mas de fuzilamentos, crucifixões, e gente morta atropelada por tanques, e, enfim, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, assim como hoje, não deixa de ser uma inquisição. Quer dizer, o cara não pensa como eu declaro guerra, né? E no caso da Segunda Guerra Mundial, né, eu não preciso me estender muito, porque aí já é outro assunto totalmente diferente, a questão ideológica foi o nacionalismo, o patriotismo exacerbado, foi responsável por inúmeras vítimas. E também, né, junto com a Segunda Guerra Mundial, né, quase em paralelo, né, contemporâneo, outro episódio triste, né, a morte pelas ideologias, né. Aqui, lógico, eu destaquei o comunismo, né. Não foi por causa disso que tocou a sirene, é o trânsito da rua. Mas voltando, então, o capitalismo também, né, o fascismo, enfim, matou muitos, o comunismo também, né. Aí alguém vai dizer, o comunismo matou mais que o fascismo. Bom, mas aí eu sou obrigado a citar uma professora que eu tinha na USP, a professora Anita Novinsky, né, que era uma estudiosa, inclusive, da questão da Inquisição no Brasil, né, perseguição aos cristãos novos, em que ela falava, olha, bastava uma pessoa morrer injustamente para a coisa já não prestar, né? E eu fui forçado a concordar com ela, né? Claro que aí o julgamento da professora Novinsky sofre aquele problema, a gente também só usar as categorias contemporâneas para analisar, né? Mas voltando, então no caso do comunismo, né, a gente pode dizer que não deixa de ser uma inquisição laica, ateia, enfim. Então, fica aqui anotado, quer dizer, se a gente for entender a inquisição, o princípio, né, de você reprimir pessoas que pensam diferente, ou agem diferente, ou têm costumes diferentes, então a gente teria que incluir o fascismo italiano, o nazismo alemão e o comunismo em diversos países, né? Enfim. É claro que essa contagem aqui vai variar muito de autor para autor, né? É óbvio que esses países que se envolveram com essas matanças não se deram o menor trabalho de manter registros, né? Ninguém em sã consciência produz provas documentais contra si mesmo, né? Enfim, vida que segue. Vamos lá. Então, concluindo. Após 800 anos, a Inquisição como instrumento de conversão está ultrapassada. Mais que pela força das armas ou pela intimidação, o papel do católico hoje é converter pelo exemplo e coerência de sua vida com a doutrina. Converter por atração, como recomendava o Papa Bento XVI, ou através de entendimentos como vimos nas aulas sobre as cruzadas, através do pensamento do bem-aventurado Raimundo Lúlio, Ramon Lu, né? E, se alguém estiver assistindo esse vídeo, assista a parte final dos vídeos sobre as cruzadas, eu falo um pouco do pensamento da obra do Lúlio. Tá? Então, hoje, lógico, não estou querendo dizer que a gente, ao ver a injustiça, não tem que lutar, não é isso. Mas a força, ela tem sempre que ser usada como um recurso extremo, um recurso, né? Mas não como alguns dizem maldosamente, né? O que graça hoje na nossa sociedade, enfim, a molice, né? Enfim, para não dizer um palavrão aqui. E aqui termino com essas palavras do professor Felipe Aquino, né?
em que ele fala que o nosso século não tem autoridade para julgar a Idade Média e a Inquisição. Depois, então, eu termino esse vídeo justamente com esse alerta, né? De fato, se a gente for pensar bem, cada época tem os seus horrores, suas taras, seus problemas, né? Então, eu acho que cabe ao historiador não ser tanto um juiz, mas apresentar as coisas como elas realmente foram, né? Então, com isso eu termino o vídeo, né? No próximo eu vou falar mais de um caso à parte, né? Tem a ver com a Inquisição mais na Itália, no século XVII, que é o caso do Galileu, e eu espero que todos me acompanhem aí com paciência e dê o seu like e, se possível, faça a transferência via Pix e nos ajude a continuar produzindo bom material. Gente, muito obrigado pela paciência e até o nosso próximo encontro. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.